falar com a igreja sobre o problema do vício. Os vícios, vício, né? Vamos então ler a Bíblia. Primeira Epístola de Paulo aos Coríntios 8, 11 a 13, e também capítulo 10, 23 a 33. 1 aos Coríntios 8, 11 a 13. Está no telão também, você pode acompanhar lá. E assim, por causa do teu saber, perece o irmão fraco, pelo qual Cristo morreu. E deste modo, pecando contra os irmãos, golpeando-lhes a consciência fraca, é contra Cristo que pecais. E por isso, se a comida serve de escândalo a meu irmão, nunca mais comerei carne, para que não venha a escandalizá-lo. Capítulo 10, 23 a 33. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas são lícitas, mas nem todas edificam. Quando eu leio essa palavra licitude aqui na Bíblia, eu me lembro das drogas lícitas, né? Me lembro das bebidas lícitas, né? Drogaria, farmácia, drogas lícitas, bebidas lícitas, né? Todas as coisas são lícitas. Vamos pensar, as drogas são lícitas, a bebida é lícita, o sexo é lícito, tem tanta licitude na vida, né? Mas nem todas convêm, de certo modo. Ninguém busca o seu próprio interesse, e sim o de outrem. Comei de tudo que se vende no mercado, sem nada perguntardes por motivo de consciência. Porque do Senhor é a terra e a sua plenitude. Se algum dentre os incrédulos vos convidar e quiserdes ir, comei de tudo que for posto diante de vós, sem nada perguntardes por motivo de consciência. Porém, se alguém vos disser, isto é coisa sacrificada a ídolo, não comais, por causa daquele que vos advertiu e por causa da consciência. Consciência, digo, não a tua propriamente, mas a do outro. Pois, porque há de ser julgada a minha liberdade pela consciência alheia? Se eu participo com ações de graças, porque hei de ser vituperado por causa daquilo, porque dou graças? Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Não vos torneis causa de tropeço, nem para judeus, nem para gentios, nem tampouco para a igreja de Deus. Assim como também eu procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos, para que sejam salvos. E aí o versículo 1 do capítulo 11, que está interligado, sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Meus queridos, há vários vícios que são chamados de práticas comuns, que já os incorporamos às nossas práticas normativas. Você seria capaz de identificar algum vício na sua vida, já tido como normal e que não é considerado mais anormal? Eu me refiro, quando eu digo isto, aos vícios que dizem respeito às nossas más disposições, que foram incorporadas aos nossos maus hábitos. Más disposições, quer dizer, desejos maus, ambições más, querer mal, e, por outro lado, incorporados aos nossos maus hábitos, né? Nós temos bons hábitos e maus hábitos. Maus hábitos nós sabemos identificar bem facilmente na nossa vida. Por isso é fácil a gente encontrar exemplos. Bons hábitos formam virtudes e maus hábitos formam vícios. Virtudes recomendadas são principalmente as cristãs, são práticas cristãs espirituais que vão tornar a nossa vida cristã mais nobre, a nossa vida cristã mais parecida com a de Jesus. Nós nos tornamos mais parecidos com Cristo
por exemplo. Por isso que o apóstolo Paulo disse no texto que lemos: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então, as virtudes recomendadas, elas transformam a nossa vida para melhor, ela transforma o indivíduo para melhor. Há meio século atrás, eu ainda me lembro disso, quando eu ainda tinha cerca de 7, 8 anos de idade, eu ouvia constantemente dizer que muitas práticas eram consideradas pecados praticados. Por isso, o crente devia não praticar esses atos por serem pecaminosos. Fumar era pecado, beber era pecado, frequentar bailes eram pecados, eram práticas consideradas pecaminosas. E assim a gente aprendia coisas que deveriam, ou ensinos que deveriam ser incorporados à nossa vida para promover virtudes, bons hábitos, bons comportamentos. Na medida que os maus hábitos fossem sendo incorporados, eles iam sendo praticados de uma maneira contínua, causando e tornando as pessoas viciadas, ou seja, pessoas sem virtudes. Fumar hoje se tornou um problema social. É interessante, né? Não só os crentes repugnavam o vício ou a dependência química da nicotina, como hoje é até proibido fumar em vários locais na nossa sociedade, locais fechados, repartições públicas. No condomínio onde eu moro, é proibido fumar nas dependências do condomínio. Você quer fumar, vai fumar na rua, porque nem dentro do condomínio pode. E se algum vizinho se sentir incomodado com a fumaça do vizinho, ele tem direito de ir lá, abrir uma ocorrência e reclamar. A fumaça do cigarro do vizinho está incomodando ele. Não só os crentes sustentavam e sustentam essa posição, como a própria sociedade hoje sustenta, clamando por alguma virtude. São pouquíssimas que a sociedade reclama, mas algumas delas ainda são interessantes como esta, não é verdade? Então, a pessoa carregada de vícios é aquela que possui inclinação para agir de acordo com o mal que permeia a sua mente, o mal que habita o seu coração, o mal que passa a fazer parte das suas atitudes, dos seus comportamentos. E aí nós podemos citar como exemplos algumas práticas que são chamadas de pequenas transgressões. As pequenas transgressões, nós as cometemos principalmente sob o subterfúgio, ou no subterfúgio, dizendo assim: ninguém está vendo, não há problema algum, não está afetando ninguém tem nada com isto, né? E é interessante que pequenas transgressões, quando são pegas em flagrantes, parece que causam um estalo tremendo na nossa vida, né? Como é vergonhoso uma pessoa encarar outra pessoa, principalmente o homem encarar o corpo feminino e alguém, a esposa principalmente, flagrar. O que é isso que você está fazendo? Que você está olhando para ela? Né? Como é vergonhoso soltar um palavrão e de repente um irmão, um amigo está por perto e fala: que isso, companheiro? Que isso, irmão? Né? Então, pequenas transgressões, nós as autorizamos na nossa vida sem darmos conta onde isso vai nos levar. O vício é isto. O vício pode até começar com as pequenas transgressões. Quem tem o hábito de passar, o mau hábito de passar no farol vermelho em qualquer momento, de repente ele passa no sinal vermelho e comete um acidente grave, e ele fala: foi distração. A cabeça acostumou, a visão dele se adaptou àquilo, a prática tornou um hábito dele, ou o hábito tornou uma prática comum. E assim as coisas vão se tornando comuns. Vícios
comuns, pequenas transgressões, transgressões medianas, transgressões mais ousadas, hábitos incorporados, vício estabelecido. O vício em narcóticos. Está aqui, presbítero, nosso irmão trabalhou na narcóticos durante tantos anos como delegado de polícia civil, trabalhou na prevenção. Quantas palestras nós tivemos a oportunidade de ouvir o nosso irmão Magno proferindo, pessoalmente e na televisão, falando sobre esses assuntos. É triste identificar uma sociedade como a nossa carregada de vícios e ausente de virtudes. O brasileiro não é bem visto lá fora ao considerar as virtudes. O brasileiro lá fora ele é visto muito mal, porque gosta de dar um jeitinho no mal feito, gosta de dar um jeitinho nas transgressões, gosta de dar um jeitinho nas corrupções, gosta de dar um jeitinho no mal feito. Uma vez só não tem problema, e depois 10 vezes também, é de vez em quando só, mas é normal, todo mundo faz isso. A mente se torna adaptada a isto. O vício no álcool, o vício que torna a pessoa dependente, ligada, que deixa a pessoa às vezes até destruída. Quantas pessoas a gente vê nos bares da vida, nos botequins da vida, né? Quantos acidentes de carro gravíssimos, acidentes de motocicleta gravíssimos. Um jovem saudável, um ser humano saudável, de repente torna-se um paraplégico, um tetraplégico, tem que amputar um membro do seu corpo, e assim por diante. Vícios são ausências de virtudes. A vida e os acontecimentos estão tão pesados para todo mundo, para todas as pessoas. E essa realidade pesada, muitas vezes, faz com que as pessoas justifiquem as adaptações aos vícios. Durante esse tempo de pandemia, a estatística está aí, as informações estão disponíveis na mídia, qualquer portal de internet vai te dar essa informação. Eu não vou te dar número, porque importa é o fato. Quanta gente se tornou dependente químico, porque não tinha outra alternativa para ficar em casa. Quanta gente começou a beber. Essa semana ainda procurei saber, o Brasil, apesar da Covid, tornou-se um país de beberrões como nunca. Nunca se produziu e consumiu tanta cerveja no Brasil quanto agora, durante o período da pandemia. Estou falando do ano 2021, 2020 e 2021. Nunca se consumiu tanto destilado quanto durante a pandemia. O Brasil multiplicou o consumo em vinho, multiplicou o consumo em cachaça, multiplicou o consumo em destilados, vodka, cachaça e outros tantos destilados. Também o brasileiro nunca consumiu tantas drogas lícitas como analgésicos fortíssimos, como durante esse tempo. A vida está pesada, pastor. Ficar em casa, aguentar o marido, aguentar a esposa, controlar os meninos, a insônia, e por aí afora as justificativas. Preciso relaxar, preciso me distrair, preciso fazer alguma coisa para eu esquecer essa situação drástica. E veja para onde a vida vai levando a pessoa. Assim são os vícios, ou assim os vícios são chamados de falhas, de erros, de práticas comuns, de práticas normatizadas. Por isso eu iniciei falando que as pessoas vão iniciando, ou se iniciam nessas práticas, nessas experiências, nesses maus
nessas más atitudes, incorporam esses hábitos e se tornam pessoas depois diretamente ligadas a estas práticas. E aí nós podemos falar um tantão de coisas que viciam. Mentirinhas, justificativas. Como tem gente que é mestre em se justificar. Não pode ser chamada a atenção sobre nenhuma falha, justificativa na hora. E são pessoas que dão trabalho, são pessoas difíceis, quando não conseguem se justificar. Mentirinhas. Mas é para o bem. Mentir para o bem não tem problema. E as pessoas vão construindo esse castelo de areia em suas vidas, e mentirinhas para o bem, mentirinhas insignificantes, e de repente elas são tão mentirosas que elas acreditam em suas mentiras como se fossem verdades. Verdades absolutas, na cara de pau, como se diz, na caruda, a pessoa sustenta, ela é desmascarada, ela está ali, o fato está diante dela, e ela se justifica. Mentirinhas. Há tantas coisas, vício em sexo envolve pornografia, envolve práticas sexuais. Conforme a gente falou semana passada, a pessoa começa e vai e não se contenta com a própria esposa, não se contenta com o próprio marido, não se contenta com a exclusividade da vida conjugal, e a pessoa vai se envolvendo e vai se envolvendo. Um jogador de futebol, não vou dizer o nome, foi despedido do time a semana passada, e aí de repente vão mexer na vida do cara. O cara tem 5 filhos fora do casamento. 5 filhos fora do casamento. Fora os filhos que ele tem com a própria esposa. E a esposa então falou, não, chega de perdoar, chega de dar oportunidade, chega de tolerar isso, vai embora, cara. Não dá para aguentar essa situação. Ainda sobre a questão sexual, no que diz respeito à prática homossexual, a pessoa começa como se não, uma experiência e de repente vai, e a esposa então fica sabendo e fala, olha, não dá mais. Ser traída já é uma coisa que machuca. E agora ser traído com outro igual marido, a mesma coisa o marido pode dizer para a esposa, olha, ser traído já é doloroso, agora ser traído com uma outra igual. Vejam, coisas que são envolventes, que a pessoa vai indo, a lista é grande. Acho que você pode aí do seu lugar pensar o que mais pode ser acrescentado nessa pequena lista que eu apresentei. São práticas que caracterizam a ausência de virtudes. Irmãos, ainda que não tratemos assim o vício como um problema, o vício é a maneira mais explícita de revelar o caráter do homem pecador. É a forma mais direta, mais simples de revelar o caráter de um homem pecador, sejam elas práticas lícitas, tidas como lícitas, e íntimas, ou sejam elas práticas explícitas, conhecidas, visíveis. Há pessoas que já não escondem mais aquilo que estão fazendo. A Bíblia, ela é muito explícita ao revelar o homem carregado de vícios. Você quer ver uma sequência de citações bíblicas? Vamos aqui, a princípio, ler 3 textos bíblicos que falam desse modo, revelando essas coisas tão comuns, vícios tão comuns que, na verdade, são pecados. Abra, por favor, ou coloque no telão, na projeção, primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 8 a 10. Sabemos, porém, que a lei é boa. Quer dizer, as normas são boas, as virtudes recomendadas são boas. Se alguém delas se utiliza de modo legítimo, tendo em vista que não se promulga a lei para quem é justo, mas para transgressores, para rebeldes, para irreverentes e pecadores, ímpios e profanos, parricidas, matricidas, homicidas, impuros, sodomitas, raptores de homens, quer dizer, pessoas que raptam pessoas, fazem o rapto aí,
mentirosos, perjuros e para tudo quanto se opõe à sã doutrina. A palavra de Deus, ela nos ensina virtudes. Ela nos ensina desde a conversão, a transformação de vida, boas práticas, desde uma simples educação, um simples respeito, uma simples palavra nobre, uma simples palavra agradável, uma simples boa companhia, até mesmo atitudes radicais, atitudes sérias, atitudes necessárias para que a pessoa seja melhorada como ser humano, para que a pessoa tenha alguma coisa boa, tipo amor na sua vida, sentimentos atitudes de respeito, sentimentos nobres para conviver como irmão na fé e também para conviver na sociedade. Então o apóstolo Paulo, ele fala a Timóteo, tipificando biblicamente o contraste com o evangelho, ou seja, a sã doutrina que é citada no texto, com aquilo que é prática pecaminosa, que é herança de vícios, herança de atitudes e de maus hábitos, atitudes erradas e maus hábitos. Ainda Paulo, na sua segunda epístola a Timóteo, aí capítulo 3, segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 1 a 5. Observem aí comigo, irmãos, observem comigo a lista de corrupção que o coração humano é capaz de possuir. Sabe, porém, isto, olha, preste atenção nisso, diz Paulo. Olha, entenda isto, tá? É como se fosse assim uma palavra de um amigo. Entenda isso, tá bom, irmão? Preste atenção nisso. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas. Olha aí, eu não falei do egoísmo como vício, hein? Avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes. Olhem só o que o apóstolo Paulo destaca, falando a Timóteo, mostrando essa lista de corrupção da alma, de corrupção do coração humano. Corrupções que começam com um simples não tem importância, uma simples, ninguém está vendo, um simples, uma vez só, qual é o problema? Em Minas Gerais, onde eu nasci, há um ditado interessante, onde passa um boi, passa uma boiada. Onde passa, e é verdade, onde você tem uma cerca, você sabe que é uma cerca, né, de arame farpado. Então é simples, numa divisa de terrenos, de pastos, alguém tomar posse do que não lhe pertence e levar o boi para o seu pasto. Vai lá, corta o fio do arame, né? Joga um negocinho ali que atrai o boi, uma raçãozinha, um tratozinho, um capinzinho mais verdinho, né? O boi passa dali para lá e pronto, já vai para lá. Está na minha propriedade, é meu. Então, onde passa um boi, passa uma boiada. Onde você permite como se diz, você faz uma exceção, corre-se o risco de se transformar numa regra, né? Pedro também é muito atencioso nessa questão dos aspectos viciantes, dos aspectos que se tornam pecados, né? Primeira epístola de Pedro, capítulo 4, de 1 a 5 também. Olha a lista que Pedro coloca aí sobre a impureza como característica dos vícios. Ora, tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos também vós do mesmo pensamento. Pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado, para que no tempo que vos resta na carne,
já não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Não as paixões dos homens, ou as paixões humanas terrenas, mas a vontade de Deus. Porque basta o tempo decorrido para terdes executado a vontade dos gentios. Quer dizer, antes da conversão, né? Basta o tempo antes da conversão. Tendo andado em dissoluções, concupiscências, borracheiras, quer dizer, a bebedeira, a embriaguez, né? Orgias, olha a sexualidade, a imoralidade sexual. Hoje tem famosos promovendo orgias, né? Então você ouve falar lá naquelas práticas de orgias sexuais promovidas para gente famosa. Então o cara, para participar de uma orgia promovida pela fulana de tal lá, que é uma celebridade, paga 1 milhão e você vai lá e vai ter tudo, tempão lá. Como a internet divulga, inclusive, né? Então, orgias, bebedices e em detestáveis idolatrias. Basta o tempo passado, quando essas coisas aconteciam. Por isso, difamando-vos, estranham que não concorrais com eles ao mesmo excesso de devassidão, os quais hão de prestar contas àquele que é competente para julgar vivos e mortos. Irmãos, não há nada que se faça que não tenha que prestar contas. Prestar conta aqui em vida, depois de um vício no tabaco e sofrer uma efizema pulmonar, efizema pulmonar, depois de ter que constatar um câncer super agressivo no pulmão, problemas respiratórios. Olha que muita gente morreu na Covid porque o pulmão estava fraco e infeccionou o pulmão porque era tabagista. Pagar aqui na terra ainda, vamos dizer, é uma prestação de contas, entre aspas, justa, e pagar diante de Deus. Né? É isso que Pedro está dizendo para a gente. Sofrer as consequências aqui, né, é uma coisa que você pode, puxa, agora eu estou pagando o preço. Que preço alto eu estou pagando, né? Que preço alto eu estou pagando. Mais alto ainda vai ser quando pagar no inferno. A Bíblia diz que os viciados não entrarão no céu. Isso que é dureza. Morrer com câncer porque fumou é pouca coisa. O problema é queimar no lago de fogo, de inferno terrível, lá onde não há sossego nenhum. É isso que Pedro está mostrando para nós. Daí, meus queridos irmãos, a Bíblia ainda indicar qual deve ser a atitude cristã. Qual deve ser a minha atitude em relação àquilo que pode viciar a gente? Que pode me viciar? Qual deve ser a sua atitude frente àquilo que pode te viciar? Qual deve ser a atitude cristã? Não agasalhar as impurezas e nem associar-se às suas práticas, e muito menos associar-se aos que tais coisas praticam. Veja com quem tu andas e verás quem tu és. Veja, preste atenção. Quem são as suas companhias? E o que estas más companhias estão te levando a fazer? A palavra de Deus, eu chamo a atenção para algumas outras leituras. Mateus capítulo 15, versículo 19 a 20, parte A do versículo 20. Mateus 15, 19 a 20. Porque do coração procedem os maus desígnios. Vamos dizer aqui, os maus hábitos. Do coração procedem os vícios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. São estas coisas que contaminam o homem, mas o comer sem lavar as mãos não o contamina. Essa segunda parte, nesse momento, não é para ser aplicada. São estas coisas que desgraçam a vida humana. São estas coisas. Uma vez só pode ser suficiente para te levar para o fundo do poço. Uma vez só. Outro texto
além desse que fala da necessidade de o crente afastar-se daquilo que contamina o coração, levando-o a cair na tentação, o apóstolo Paulo, novamente, lá em Romanos 1, 28 a 32. Romanos 1, 28 a 32. Aí a vaca já foi para o brejo. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, os ensinamentos sobre virtudes vindo da parte de Deus, a mensagem da salvação que vem da parte de Deus, a mensagem da transformação da mente, do coração e do comportamento humano, por desprezarem esta mensagem, Deus, o próprio Deus, os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo, malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Deus os entregou. Por isso diz, ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Na lei civil, todo ser humano tem os seus direitos garantidos, correto? Porém, direito não deve nos permitir cometer atos e atitudes faltosas de virtudes. E nós precisamos ter isso bem claro, porque Deus entrega, Deus permite. Então, quando eu ouço alguém falando assim, mas Deus, como é que Deus permite que esse sujeito, esse ser humano, fique aqui na calçada todo lambuzado de fezes, urinado, bêbado? Como é que, se Deus é bom, como é que Ele permite isso? Como era o coração, qual foi a decisão, qual foi o interesse, qual foi a atitude, o que esse ser humano ali, realmente precioso, pelo qual Cristo morreu, o que ele fez antes que o levou ali. O que esses filhos menores de idade, como eles se tornam selvagens, desumanos, o que tornou esses meninos desse jeito? Herança do pai, herança do avô, herança da avó. E muitas vezes não é falta de recurso material, não é falta de dinheiro. Escolhas, decisões que as pessoas tomam. Novamente, vou citar algo que eu aprendi na minha infância. Não tem importância andar com uma roupa remendada, uma roupa sem marca, desde que ela esteja limpa e desde que ela caracterize o asseio do indivíduo. Não tem importância. Você pode mudar a sua sorte se a sua vida for saneada segundo a palavra de Deus. Você pode melhorar de vida se a sua vida for trabalhada pelas virtudes recomendadas. Você pode se tornar um grande ser humano, importante ser humano, se a sua vida for construída, balizada na palavra de Deus, nos bons comportamentos, nas virtudes necessárias. O vício arrasta as pessoas para o fundo do poço. E o último texto aqui, primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, 10 a 11. Refiro-me com isto, não propriamente aos impuros deste mundo, ou aos avarentos, ou roubadores, ou idólatras, pois neste caso teríeis de sair do mundo. Mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, for impuro, for avarento, for idólatra, for maldizente, for beberrão, for ladrão, roubador, com esse tal nem ainda comais. Não tenha comunhão
com esta pessoa. Então, meus amados, vejam o quanto que a Bíblia fala. Nós podemos citar aqui um montão de outros ensinos bíblicos que falam a respeito daquilo que é comumente chamado de pecado, porque eu quero aqui mostrar o quanto o vício e a ausência de virtude, os maus hábitos e as coisas erradas estão associados àquilo que a Bíblia chama de pecado. E o quanto o pecado, o vício, pode tornar a vida uma tragédia. Pode desgraçar, pode destruir individualmente, destruir uma família, destruir uma comunidade. Por isso, irmãos, a pergunta que eu deixo para a nossa reflexão, diante de tantos ensinamentos bíblicos que foram citados, por que os cristãos, por que você como crente precisa rejeitar os vícios? Por quê? Por quê? No mundo que vivemos, nós somos pessoas livres. A própria lei nos garante. Temos direito de ir e vir. Constitucionalmente falando, nós somos cidadãos. E se pagamos então os impostos, mais direito ainda temos. Então você é livre, você é um ser humano. Eu não tenho nenhuma dificuldade em conversar com um irmão, em conversar com uma irmã, aplicando nesse sentido, dizendo assim, ó, seu corpo realmente é sua regra. Seu corpo é seu, faça o que você quiser com ele. Sua mente, seu coração são seus. Introjete aí no seu coração e na sua mente o que você quiser. Você é livre para isso. Todas as coisas são lícitas. Seu corpo é sua regra. Vontade. Faça o que você quiser. Porém, o crente, o servo de Deus, ele precisa ir além da liberdade que ele tem, para não ser transformado em libertinagem, caminho de perdição, caminho de destruição, caminho de afastamento da graça de Deus. Precisa. Então, a resposta é, por que o crente, a essa pergunta, por que o crente precisa rejeitar os vícios, os maus hábitos e o pecado? Primeiramente, a primeira aplicação que eu deixo é, o vício torna a pessoa prisioneira do seu mau hábito. Ela se torna prisioneira. E como o crente pode usar da liberdade para tornar-se prisioneiro? Isso é uma contradição. Se nós somos libertados por Cristo Jesus, ou libertos por Cristo Jesus, para não mais morrermos na condenação eterna, e a liberdade que nós recebemos, isso justifica que nós não podemos e não devemos nos tornar prisioneiros dos maus hábitos, dependentes químicos, viciados nisso ou naquilo, viciado no jogo, viciado na mentira, viciado no sexo, viciado na droga, viciado na bebida. Tudo isso pode ser bom. A droga pode ser um excelente analgésico para você fazer uma cirurgia, fazer um tratamento dentário, fazer uma sutura, mas ingerir a droga vai te arrebentar. O sexo é dádiva, é bênção de Deus, mas tornar a sexualidade distorcida vai te afundar no pecado e vai trazer sérias consequências. Veja a contradição. Por que o crente não pode e não deve, por que o crente deve rejeitar os vícios e tomar muito cuidado com isso? Porque você vai se tornar prisioneiro. Você gosta de tomar um vinho? Cuidado para isso não se tornar um gosto muito intenso. Naquele momento em que não pode mais fazer uma refeição sem um vinho, não pode mais fazer uma refeição sem tomar um tragozinho, não pode mais reunir-se com um amigo sem ter que dar uma bebida. Cuidado. Cuidado. De repente, torna-se prisioneiro da bebida, prisioneiro disso ou daquilo que é vício. Segunda aplicação. O crente precisa se lembrar que o vício não convém, pois, além de aprisionar, ele domina a pessoa. Passa a tomar conta da mente, da vontade, passa a interferir na sua espiritualidade, passa a interferir na sua santidade, interrompe
a transformação de vida. Nossa vida precisa ser dominada por Jesus e pelo Espírito Santo. Nossa vida precisa ser dominada pela palavra de Deus. O crente precisa se lembrar disto. Porque além de escravizar, ele domina. E quando a pessoa está sob o domínio do mal, o domínio do pecado, elas correm o risco, inclusive, de se tornar piores do que os animais irracionais. Viu aquela história dessa semana do ator que quis matar o próprio pai, o cabeção da Malhação? Pois é. Pois é. A mãe agora disse: espero que seja a última internação dele, para ele melhorar. É esse o problema. É essa a dominação. É essa a dominação. E pode ser qualquer vício, não é só a droga, não. A droga é só uma tragédia. Terceira aplicação. O vício não pode fazer parte da vida do crente, pois ele foi chamado para fazer parte do reino de Deus e cultivar na sua vida o caráter de Cristo. Por isso o crente não pode agasalhar o vício. Ele precisa crescer na graça, crescer no conhecimento, crescer nas práticas segundo o ensinamento de Jesus, cultivar as virtudes de Cristo na sua vida. Eu sou imitador de Cristo, diz Paulo, sede também meus imitadores. Quarta a aplicação. O vício é trágico porque ele destrói as pessoas, corrói os seus bens, desonra a sua pessoa e o torna sofredor. Às vezes, o leva à morte. O vício, ele é trágico. Pega a linha do tempo. A pessoa que costuma usar droga, ele precisa de um fornecedor. O fornecedor é o traficante. O traficante não trafica se ele não tiver o fornecedor. O fornecedor não fornece, não distribui, se não tiver o produtor. O produtor não produz se ele não estiver envolvido com a bandidagem. Se ele não estiver envolvido com o crime. Veja onde começa e onde termina. É um efeito em cadeia. Olha a tragédia. Ele destrói as pessoas. O vício destrói as pessoas. Então, meus queridos, diante dessas considerações, qual deve ser a postura da igreja? Qual deve ser a postura do povo de Deus? Qual deve ser a postura do servo de Deus? O apóstolo Paulo, na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 5, versículo 9 a 13, relendo esta passagem, ele diz assim: eu vou ter que ler o quarto, né? Em nome do Senhor Jesus, reunidos vós e o meu espírito com o poder de Jesus, nosso Senhor, entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Não é boa. Desculpe, irmãos, eu estou lendo o versículo errado, por isso que eu dei uma paralisada aqui, falei, não estou achando sentido. É o versículo 9, 1 Epístola Paulo aos Coríntios, 9 a 13. Já em carta vos escrevi que não vos associeis com os impuros. Refiro-me com isso não propriamente aos impuros deste mundo ou aos avarentos. Nós já lemos esta passagem. Por isso que eu disse reler. E Paulo, então, ele diz assim: em carta vos escrevi que não vos associeis com a impureza. Então, a atitude que nós devemos tomar e devemos considerar diante dessa situação é não nos associarmos com a impureza. E como é que nós não nos associamos, ou como é que nós deixamos de nos associar à impureza? Vou usar uma palavra, e eu estou já terminando a mensagem. Uma palavra que pouca gente gosta dela.
tá? Ou não gostam dela porque não a conhecem, não a compreendem, ou porque compreendem de uma maneira equivocada. Palavra disciplina. A igreja precisa praticar a disciplina. A igreja precisa ensinar a disciplina. O crente precisa ter disciplina. Como é que você entende essa palavra disciplina? Para algumas pessoas, disciplina é punição. Não. Disciplina não é punição. Disciplina não é castigo. Oi? É ensinar. A disciplina é mostrar o caminho certo para que se ande nele. Você quer um exemplo bom de disciplina? A prática militar. A gente que não é militar, eu não sou militar, não servi o exército, né? Então, mas eu admiro, porque eu convivi bem próximo de militares. O militar, ele tem movimentos bem ensaiados. Você já viu o militar marchando? Aquelas curvinhas, tem umas marchas bonitas, né? Que joga a perna lá em cima, assim. Os russos têm uma marcha muito bonita, né? Muito parecida com a marcha quando quer homenagear um figurão aí que morreu, carrega o caixão lá, vai aquele povo todo assim, né? Bonito aquilo, aquelas botas de couro, né? Como é que se aprende isso? Disciplina militar, técnica, ensaio. Aprende-se a ser assim, desenvolve a capacidade de ser assim. Como é que se aprende a dar tiro e acertar o alvo, delegado? Treino com disciplina. Chega uma certa idade que a pessoa vai perdendo os reflexos, vai perdendo a visão, a mão vai ficando meio trêmula, não tem disciplina que resolva. Aí tem que parar. Entrega o distintivo, entrega a arma e se aposenta. Por isso que não pode continuar mais. O momento certo de parar. É aí que eu queria chegar. Até isso a disciplina estabelece a regra. Então, queridos, disciplina é aprender a andar como se deve andar. A viver como se deve viver. A igreja precisa praticar a disciplina. Quando o irmão cai em pecado, a maioria das pessoas que caem em pecado escondem o pecado, porque acham que vão ser punidos. Eu tive o privilégio de aprender que disciplina é trabalhar para que a pessoa seja corrigida, sem punição. Porque a punição chega num ponto em que pode até ser uma exclusão do rol de membros da igreja. Então, quando o irmão peca, e às vezes eu sofro com isto, o presbítero Manuel conhece muitas histórias, né, no conselho. A gente acredita, a gente investe na pessoa para discipliná-la, ensiná-la, reensiná-la, recolocá-la, orientá-la. A gente mostra o perdão de Deus, a gente mostra o caminho do arrependimento, a gente mostra o caminho das virtudes a serem praticadas. E a pessoa não quer a disciplina. Aí sobra a punição. Um dia uma irmã perguntou para mim assim: pastor, por que a disciplina ela é muito severa, é muito dura quando a pessoa comete adultério ou faz sexo fora do casamento? A questão não é ser disciplina muito dura. A questão é a consequência daquilo. O que você vai fazer com uma pessoa que foi rejeitada e abandonada depois de ser usada no sexo? O que você vai fazer com uma pessoa depois que ela tem uma gestação e a pessoa dá o chute? Não te quero mais. O que você vai fazer? O que vai fazer? A disciplina é para corrigir o curso dessas coisas. E que bom que a pessoa, quando tem o quebrantamento e entende as virtudes recomendadas, se arrepende e busca uma nova vida. Que bom. Ninguém precisa ficar sabendo.
Ninguém precisa ficar sabendo que adulterou, ninguém precisa ficar sabendo que fez sexo antes do casamento, ninguém precisa ficar sabendo que mentiu, ninguém precisa ficar sabendo do ato que foi errado, pecado e foi praticado, porque foi corrigido a tempo. Aceitou a disciplina do Senhor, confessou, pediu misericórdia e começou uma nova vida. Está resolvido. Está curado. Vai e não peques mais. É assim que Jesus ensina. Mas quando a pessoa se entrega e se permite ser levada, as próprias consequências já são dolorosas. O que dizer da reprovação pública e necessária? Porque envergonha o nome de Cristo, envergonha o Evangelho e profana o povo de Deus. Meu irmão amado, vício é tragédia. Muitas portas estão abertas. A sociedade promove. É lícito, mas não convém. É lícito, mas não convém. Aí você me pergunta assim, pastor, onde é que está o conflito? O conflito está no coração crente, na alma convertida, na vida que deveria ter prosperidade espiritual e que de repente desce a ribanceira, na vida que se perde e a pessoa já não sabe mais o que fazer. Aí que está o conflito da alma, aí que está o conflito do coração, e aí está o fruto a ser colhido, e a pessoa tem que, querendo ou não, arcar com as consequências. É aí que está o conflito. Deus nos abençoe e que estas virtudes recomendadas na palavra e o mal que o vício planta e promove na vida das pessoas estejam bem longe, bem distantes da nossa vida. E que a graça de Deus nos dê crescimento e edificação espiritual. Você está sendo tentado, de alguma forma, a começar algo viciante na sua vida, na lista que foi citada aqui do púlpito, ou em outro vício que eu não citei? Você está envolvido já que precisa de graça para poder se libertar? Vamos orar, vamos falar com Deus, vamos colocar nossos corações nas mãos do Senhor e pedir a Ele graça e misericórdia, perdão. E vamos nos comprometer a uma nova prática, um novo comportamento, onde a liberdade impera, mas a santificação e o crescimento espiritual também. Vamos falar com Deus. Ó Pai do céu, o Senhor que conhece os nossos corações, sabe de tudo. Diante da Tua presença nós nos colocamos. E assim, ó Deus, a Tua palavra que nos alerta tanto sobre o pecado, como vimos hoje, possa trazer para nós, para cada um de nós aqui, para cada irmão, uma reflexão séria sobre a vida cristã, sobre o compromisso de vida espiritual, sobre a santificação, sobre o crescimento na graça, sobre a comunhão, sobre o ministério da igreja, sobre o serviço santo do Senhor. Faça-nos entender, ó Deus, o Teu propósito para a nossa vida. E assim que nós estejamos todos, seguindo o exemplo do apóstolo Paulo, fazendo o que Cristo manda, obedecendo a palavra, sentindo o Teu Espírito Santo incomodar nossas vidas, e quebrantados possamos confessar os nossos pecados, e agraciados por Ti, fortalecidos e ajudados pelo Teu Espírito Santo, nos rendermos ao arrependimento, à confissão e à mudança de comportamento. Venha, ó Deus, pela Tua grandeza e bondade e misericórdia, libertar o viciado, transformar o seu mau caminho, curar a enfermidade da sua alma, do seu coração, e dar um novo sentido de vida para o Teu servo, uma vida santificada. Em nome de Jesus. Amém.